poxa vida, será que essa rádio é comunitária? Porque a plástica da rádio é bem profissional mesmo. Não fica devendo, por exemplo, nada para a Band FM, que está na primeira posição. A plástica da rádio, como é feito o programa, o investimento em tecnologia. Nós temos 4 computadores lá, temos uma mesa, tem um outro estúdio para gravar áudio, e de dois apaixonados por rádio, porque assim, o seu Jorge Gambale, ele trabalhou no metrô, ele é um metroviário aposentado, e ele montou essa rádio, era um sonho dele ter uma rádio. Então há 23 anos atrás, a rádio está no ar há 23 anos e já é a 3ª concessão do Ministério das Comunicações, e ele gasta tudo do bolso dele. É ele que faz a manutenção, quando não ele leva um transmissor para fazer a manutenção, gasta do bolso. E por quê? Porque é apaixonado por rádio. O Júnior é a mesma coisa, os comunicadores, nós somos apaixonados por rádio. Ou seja, vamos lá, essa seria até uma próxima pergunta que eu ia te fazer. Como que se mantém financeiramente uma rádio, como que lucra, né? Como que se mantém os funcionários, de onde vem você falou já um pouco, mas assim, de forma mais corriqueira, de onde vem a grana para manter uma rádio? Dos comerciais, dos anunciantes? Vamos lá. Existem 3 classificações de rádios. A primeira é a rádio comunitária. A rádio comunitária ela opera com uma antena e essa antena ela limita, por exemplo, a chegada do sinal em Poá ou para Guaianazes. Então tem uma rádio comunitária em Guaianazes, tem uma rádio comunitária em Ferraz, tem uma em Poá, tem uma em Itacoaxetuba, papapá. Cada município, e dependendo do município, tem mais de uma. Essas rádios, elas sobrevivem de parceria. O parceiro chega, faz um negócio ali para ela estar no ar. Porque nenhum comunicador tem salário nas rádios comunitárias, né? Eu não tenho, o Sol Nascente não tem, o Kleber que chegou agora não tem. A gente o dinheiro da gasolina é nosso porque a gente não pode comercializar. Então, assim, a gente tendo o que manter a rádio no ar, pagando água, luz e as despesas da rádio, tá maravilha. Por isso, se fosse fácil ter isso, todo mundo brigava para ter uma rádio no ar. A principal atividade, por exemplo, dos diretores da rádio, ele é um metroviário aposentado. Por quê? Porque ele não ganha dinheiro da rádio. Aliás, rádio comunitária não se pode ganhar, não se pode vender anúncio, não se pode comercializar. Rádio comunitária, ela precisa promover o bem da comunidade. Ela promove o bem da comunidade. Ela não pode, por exemplo, no sistema de parcerias, quando eu vou anunciar o podcast da Quebrada, por exemplo, uma rádio comunitária tem que seguir um padrão de anúncios. A rádio comunitária. Ele não pode dizer assim, o melhor podcast de Ferraz de Vasconcelos é o podcast de Quebrada. Não pode, o melhor. Existem coisas que a gente não pode falar porque justamente não pode dizer que o seu é melhor do que o de fulano, porque a rádio comunitária ela tem que promover a comunidade, o bem da comunidade. A comunidade tem que se desenvolver. Então é normal que venha um comércio daqui, dá um apoio, fala do meu comércio, apoio daqui, e ali você se mantém no ar, né? Se você se mantém no ar. Agora, e depois da outra classificação, a rádio educativa. Além de você não poder comercializar, você tem que ter no espaço da rádio uma certa porcentagem para educação. E a rádio comercial, aí sim, a rádio comercial pode. A rádio comercial, ela pode vender para o seu podcast, você vai lá, é bem caro, aí sim, ela pode comercializar. O Ministério das Comunicações aceita que essa comunicação seja feita, né? Mas a rádio comunitária, ela não pode comercializar nada, ela tem que promover o bem da comunidade. Difícil, hein? Bem difícil. Difícil para se manter desse jeito, hein? Porque eu vou te falar, cara, uma das coisas que a gente sabe que sustenta os grandes veículos de comunicação são os anúncios, né? São os comércios, são os anúncios, são as propagandas. E se você não pode fazer propaganda, fica difícil. Vocês poderiam, por exemplo, fazer um clube de assinatura? Um clube de membros? Que aí a pessoa paga, tipo, sei lá, 10 conto pra ser membro do programa. E aí tem alguns conteúdos exclusivos, uma parada assim? Pode. Que aí serão membros de um grupo de membros, uma comunidade, né? Qualquer doação que seja feita, qualquer movimento. Eu me lembro, por exemplo, que nós transmitimos um campeonato paulista numa ação entre amigos. Colocamos uma rifa. Foi o meio que a gente chegou para poder
pagar o aluguel, para pagar, porque você não pode vender. Campeonato Paulista, transmissão da rádio tal, sendo comunitária. Você não pode chegar e dizer, olha, eu quero vender uma cota para você. Você não pode fazer isso. Não é permitido. A rádio comunitária, de fato, sofre muito, porque ela só pode se manter no ar, e ela se mantém através de apaixonados. A direção que é apaixonada, que investe dinheiro, eu que boto dinheiro no meu bolso. Por exemplo, a minha função principal é ser cabeleireiro. Então eu ganho meu dinheiro como cabeleireiro. Por isso que eu digo, eu venho me divertir no rádio. Aí sim, estando lá, entrando dinheiro ou não no meu bolso, eu estou me divertindo no rádio. O rádio, para quem faz rádio comunitária, é diversão, ou então promoção, ou então autopromoção. Como é que fazer o seu nome? Por exemplo, eu não sou político. Mas se você pensa em ser político, você vai para uma rádio, e aí você faz reportagens daquela comunidade, aí você faz as reportagens dos problemas da comunidade, você acaba se lançando como um ajudador da comunidade. E aí você se promove politicamente. Não é o meu caso. O programa da rádio local, se você precisar, por exemplo, fazer uma denúncia, a gente faz. Qualquer denúncia, desde que seja uma denúncia que a gente averigua antes, né? Qualquer coisa que seja para o bem da comunidade, a gente faz. Por exemplo, é como as pessoas dizem, olha, a luz aqui apagou. A gente fala que a luz apagou. Tem buraco na rua. A gente fala que tem um buraco na rua. Independente de quem é o prefeito, quem é a autoridade. A rádio, ela é para isso. Nós temos lá... Eu já entrevistei padres, assim como eu entrevisto pastores. Porque a rádio comunitária, ela não pode dizer, não, eu não posso entrevistar você. Não tem isso. A gente entrevista a Alexandra, como teve aqui. A gente entrevista o Capitão Caio, que era o responsável pelo, não sei se era o 22º Batalhão, aqui o de Ferraz, enfim. Chegou, tem festa da comunidade de, eu esqueci, Santa Rita de Cássia. O padre foi lá, sentou, conversei com o padre. Se vem um pastor, é a mesma coisa. A gente tem que promover o bem da comunidade. Legal, da comunidade. Então, não fazemos distinção. Acho que distinção na vida não se pode fazer, distinção de nada, e principalmente no rádio. O rádio, ele é para ajudar a comunidade mesmo, a rádio comunitária.